Caros amigos e irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Tempo do advento, tempo de esperança, tempo de preparação, tempo de estarmos vigilantes e atentos e principalmente tempo de preparar os caminhos do Senhor, tanto para a sua segunda vinda, como também para a sua vinda em nossa vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos conceda esse dom, seja através da liturgia, seja da palavra que é proclamada, da confissão, enfim, tudo aquilo que nós podemos viver, estamos preparando para acolher hoje o Senhor. Nós já o acolhemos, nós já o aceitamos, ele já nasceu, mas nós sabemos que precisa sempre ser atualizado em nossa vida. E, portanto, nesse novo ano litúrgico que nós iniciamos, com o tempo do Advento, e essa primeira parte do Advento, nos convida a isso, está nos preparando, e um pouco a liturgia de hoje lembra isso para todos nós. Nós também, meus irmãos e irmãs, vamos assim vendo que toda essa vigilância vai tendo também esse aprofundamento da campanha pela evangelização que acontece no Brasil, sobre Cristo e a nossa paz. Sabemos que quanto mais as pessoas são evangelizadas, quanto mais escutam a palavra de Deus, quanto mais acolhem, deixam conduzir por Jesus Cristo, mais são transmissores da paz, do entendimento, do perdão, da reconciliação ao nosso redor. Ou seja, é consequência da evangelização. Portanto, que a campanha pela evangelização, pela qual nós rezamos todos os dias, de maneira especial aos domingos, como também tudo aquilo que nós queremos cada vez mais proporcionar para que sejamos evangelizados e evangelizemos, encontra nesse tempo do Advento toda a nossa abertura de coração para assim vivermos. E que cada vez mais o povo de Deus, vivendo a sua fé e o seu batismo, seja anunciador do Evangelho. No Evangelho desse segundo domingo do Advento, espero que nós possamos estar já acendendo a segunda vela na coroa do Advento. É um simbolismo muito bonito. Vivemos nesses 4 domingos do Advento, lembrando as várias etapas da salvação também, acendemos a vela, recordando dos tempos que vão acontecendo e das semanas que vão se sucedendo, preparando para a celebração do Natal do Senhor. Esse final de semana tem a segunda vela e eu agradeço muito a Deus por ter já há 40 anos sido podendo presidir justamente as celebrações e o grande presente também que pude receber nesse final de semana, a coordenação dos novos diáconos, pedindo a Deus que abençoe, nos conduza, nos faça viver com alegria a nossa vocação e o nosso chamado. E que nesse ano B que nós iniciamos, em que principalmente leremos aos domingos o Evangelho de Marcos, nós possamos estar mente atentos ao Senhor que nos fala ao coração. E esse domingo, a leitura de Marcos, capítulo 1, lembra justamente dessa preparação. Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, lembra o profeta Isaías, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas estradas. E justamente aí fala, foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. E todos, da região da Judéia e os moradores de Jerusalém, iam ao seu encontro, confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. E João se vestia com uma pele de camelo, comia gafanhotos e mel do campo e pregava dizendo, depois de mim virá alguém mais forte do que eu, e eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, esse preparar os caminhos do Senhor. Também hoje, nós sabemos que o Senhor nos convida a viver o tempo do Advento como tempo de vigilância, mas que se concretiza também numa preparação. Nós sentimos essa necessidade de qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, qualquer evento, qualquer situação, nós temos que nos preparar.
Preparar a casa, preparar uma palestra, preparar um acolhimento, preparar uma visita, enfim, nós temos que preparar. Quanto mais estarmos preparados para o Senhor que vem. Ele veio, ele virá, mas ele vem. E a leitura lembra aqui que assim João Batista fez e falou, refletindo, ecoando Isaías, preparai o caminho do Senhor. E vai lembrar justamente a leitura que confessavam seus pecados e João os batizava. Nós já fomos batizados, porém nem sempre vemos o batismo. Nem sempre acolhemos o Senhor em nossa vida. E é um tempo também de vermos que mesmo batizados, nós fomos e somos infiéis em tantos aspectos, porque somos pecadores, chamados a celebrar a penitência, a confissão, para voltarmos nosso coração para o Senhor. A leitura já fala bem isso daí, e ao mesmo tempo nós sabemos que é o Senhor que nós buscamos, do qual João Batista, o precursor, que preparava os caminhos do Senhor, diz que ele não era nem sequer digno de desamarrar as correias das suas sandálias, mas que vem aquele que é o Senhor. E justamente nesse aspecto é que o advento se reveste desse clima de vigilância e de chamado a estarmos preparados. É interessante, meus irmãos e irmãs, que na leitura primeira, o profeta Isaías, já no Antigo Testamento, e Isaías é um pouco profeta muito lido no tempo do advento, ele lembra isso no livro da Consolação. Consolai o meu povo, consolai-o, falai ao coração de Jerusalém e dizei em alta voz que sua servidão acabou e a expiação de suas faltas foi cumprida. O peso que está sobre os ombros dos nossos pecados, dos nossos erros, de nossas condenações, acabou e nós somos libertos, salvos, né? E ele recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. E grita uma voz, diz Isaías, preparai no deserto o caminho do Senhor, aplainai na solidão a estrada do nosso Deus, nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas. A glória do Senhor se manifestará e todos os homens verão juntamente que a boca do Senhor falou. Preparar os caminhos do Senhor. Em Isaías, de maneira assim, comparando, como se preparasse uma estrada plana no meio de montanhas, de montes, de vales, preparando o caminho do Senhor. O que significa isso para a nossa vida? Quais são as montanhas, os vales, os buracos que existem na nossa vida e que nós precisamos nivelar, preparar, consertar em nossa vida. E Isaías continua dizendo, sobe um alto monte, tu que traz a boa nova de Sião, levanta com força a sua voz, ou seja, fala em voz alta e diga, tu que trazes a boa nova a Jerusalém, ergue a voz e não temas, dize às cidades de Judá, eis o vosso Deus, eis que o Senhor vem com poder, seu braço tudo domina, eis com ele a sua conquista, eis à sua frente a vitória. Ele apacenta o rebanho como um pastor. Né? Então, é um poder, meus irmãos e irmãs, que aparece aqui em Isaías, que essa preparação deve acontecer e alguém anuncia, eis que o Senhor vem ao nosso encontro. Portanto, meus irmãos e irmãs, o tempo do advento traz isso. Né? Estamos aí iniciando o novo ano litúrgico, essa primeira parte, estando vigilantes, que o Senhor vem, e preparando os nossos corações para o encontro com Ele. Nós já o encontramos? Já, claro. Se nós não o tivéssemos encontrado, não estaríamos caminhando como igreja. Nós já o encontramos, porém, nós sempre somos chamados a encontrá-lo mais ainda. Santo Agostinho lembrava um pouco isso, não é? Senhor, que eu te encontre com o desejo de te encontrar sempre. Porque Deus é infinito, Deus é eterno. Por mais que nós o encontremos, mais queremos encontrá-lo. E Deus se manifestou e o rosto humano de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor esse dom da fé, de estarmos vivendo esse tempo do advento
em que a igreja tira um pouco alguma solenidade, os enfeites da igreja, o hino de louvor, né? Coloca um pouco mais de simplicidade para que nós estejamos preparando o nosso interior, a nossa vida, que nós tanto necessitamos. Né? Porque o Senhor que veio e que virá, Ele vem. Mas precisa, além dessa vigilância de perceber os sinais dos tempos, nós somos chamados a estarmos preparados. Isso João no Evangelho coloca, né? Justamente ele é o precursor que chamou a atenção para isso, e Isaías anuncia que assim deve ser também em nossa existência. Portanto, meus irmãos e amigos, nesse tempo do Advento, campanha pela evangelização, né, nessa preparação para acolhermos o Senhor que vem, nós estamos tentando nos perguntar como é que eu estou na minha vida, como é que eu estou acolhendo e me preparando para acolher aquele que é a razão última, primeira, última e sempre da minha existência, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, o enviado do Pai, o Messias Salvador. Como é que eu estou preparado? Como é que eu estou me preparando? Daí vem toda a liturgia e a prática do Advento. O acender a vela, uma vela a cada domingo, nesses 4 domingos do Advento, é onde diz, olha, eis que o tempo está passando. Eis que o tempo está passando, é uma oportunidade de você renovar a sua vida, de você reconciliar-se com Deus e com os irmãos, de você realmente viver essa comunhão. Porque são tantos problemas que nós vivemos, tantas divisões, separações, ódios, rancores, os mais diversos, tanta gente que quer dividir, separar a igreja, que vive uma vida assim muito mais contra do que construtiva, né? Mais destrutiva do que construtiva. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que isso vai acontecer, de vivermos essa comunhão, quanto mais nós estivermos com o Senhor e bem preparados. E aí nós temos pessoas que constroem, que evangelizam para o bem, e para podermos ver que nessa diversidade de dons e carismas é possível caminhar na unidade. Mas para isso precisa ter um coração aberto para essa experiência com Deus. E ao mesmo tempo saber que vamos ter sempre ao nosso redor as várias situações, né, de tensões, dificuldades que vão querer dificultar a caminhada, mas que com o Senhor nós caminharemos sempre unidos, confiantes e cheios da confiança e da esperança no Senhor que está no meio de nós, que veio, virá e vem ao nosso encontro. E a segunda leitura desse segundo domingo do Advento é a segunda carta de São Pedro, não é? Que lembra para nós, meus irmãos e irmãs, que o Senhor está usando de paciência para conosco. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, achando que demora. Pois Ele não deseja que alguém se perca, ao contrário, quer que todos venham a converter-se. Todos nós somos chamados a aproveitar o tempo, o agora. E ele vai lembrar aqui São Pedro, o dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus acabarão com barulho espantoso, os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra será consumida com tudo que nela se fez. Não é? Desse modo tudo vai se desintegrar. Qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa, enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chamas se vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos de São Pedro, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que Ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Tem palavra mais bonita para nós concluirmos nossa reflexão hoje do que esse texto da carta de Pedro, não é? Em que fala que se tudo caminha justamente para que um dia se termine, e nós sabemos que o cosmos um dia também chegará ao seu final, mas enquanto isso, que nós estejamos vivendo uma vida pura, sem mancha e em paz, construindo desde já, na fé, novos céus e uma nova terra, mas caminhando para a vida que há de vir e que em Cristo Jesus nós encontramos alegria. Portanto, preparemos-nos, preparai, porque eis que o Senhor vem. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.